Olá, conversaremos agora sobre uma visão gerencial dos custos. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender a chamada classificação volumétrica dos gastos, quer dizer, entender que o gasto ele pode ser classificado em função da sua relação aí com o volume de produção e vendas, e, feito isso, saber aplicar essa classificação em diferentes contextos. Se vamos entender o que conversamos anteriormente, em outras conversas nós vimos que, de um modo geral, a primeira visão que nós podemos ter do custo é a que envolve a sua definição formal, quer dizer, de consumos na produção. Então, existe uma palavra ampla que reconhece os consumos ocorridos ou futuros, que é a palavra gastos, e gastos incorridos ou consumidos, se consumidos para a elaboração de um produto ou serviço são chamados de custos. Se consumidos no tempo de natureza administrativa, comercial ou financeira, são chamados de despesas. E aqueles gastos não incorridos, não consumidos, que dão direito de consumo no futuro, quer dizer, de usufruto e ganho no futuro, aí são chamados de investimentos. À medida que esses investimentos são consumidos, eles podem virar custos ou podem virar despesas. Então, qual é essa visão? Essa é a visão da terminologia dos gastos, quer dizer, a primeira visão formal associada aí à identificação dos custos. Sob essa visão, nós podemos também entender que os custos, eles podem então ser compostos a partir de diferentes componentes: materiais diretos, mão de obra direta, outros custos diretos, custos indiretos e despesas. E a depender dos componentes, aí podemos ter custo primário direto, custo de transformação, custo total, ou gasto incorrido, custo integral ou custo pleno. Então, de um modo geral, essa visão que se preocupa em separar, por exemplo, custos de despesas, é uma visão formal, naquela ideia de proteger a informação que o usuário externo recebe. A contabilidade, então, se preocupa em identificar como custo tudo aquilo que foi consumido pela elaboração de um produto ou serviço. Só que se o nosso ponto de vista agora envolve entender aspectos relativos ao processo de tomada de decisão, já que é preciso entender que a informação contábil ela pode ser apresentada sob duas visões diferentes, quer dizer, a visão do registro, sob o ponto de vista lá da contabilidade de usuário externo, contabilidade financeira, mas a gente tem que entender que também existe uma outra visão contábil que é a que dá suporte à tomada de decisão, que é a contabilidade gerencial. Ora, e a palavra custos, ela está exatamente na interface, quer dizer, em alguns momentos permitindo ser usada para poder fazer o registro das informações, em outros permitindo então também ser usada para dar subsídio ao processo de tomada de decisão. Então, se a gente vai além e se a gente tenta entender o olhar do custo não sob o ponto de vista do registro, que está aqui enfatizado, mas sob o ponto de vista da decisão, aí talvez fosse muito mais importante tentar entender as implicações associadas à decisão. Então, no momento que eu tomo uma decisão, quais são as implicações resultantes? Se vamos entender as implicações associadas à decisão, aí talvez uma maneira muito mais eficiente de entender o gasto envolvesse uma classificação volumétrica. Quer dizer, uma classificação que tente entender o gasto a partir de uma alteração no volume de produção e vendas. Então, se estamos fazendo isso, com toda certeza estaríamos tentando compreender da melhor forma possível, quer dizer, a decisão e a partir da decisão os seus efeitos. Então, se eu altero volume, se eu tomo a decisão de alterar volumes de produção e vendas, quais são os efeitos associados a essa alteração de volume? Nesse contexto, seria muito mais relevante entender o gasto a partir de uma classificação que vamos além da classificação se produtivo, se incorrido e produtivo custo, se incorrido não produtivo consumo temporal despesa. Podemos entender esses gastos, independentemente de serem custos ou despesas, a partir desse comportamento volumétrico, onde vamos ter gastos fixos. O que é que são gastos fixos? São aqueles que não oscilam conforme produção e vendas.
E aí, nessa definição do gasto fixo, é importantíssimo entender essa palavra conforme. Cuidado, gasto fixo é aquele que não oscila conforme produção e vendas. O gasto que não oscila seria o gasto constante, é outra classificação. Então, o gasto pode até oscilar, mas se essa oscilação não guardar relação com produção e vendas, ele é entendido por nós como fixo. E por outro lado, teremos outros gastos que são entendidos como variáveis. Aí o que é que são variáveis? São aqueles que a oscilação estaria de acordo aí com esses volumes de produção e vendas. Bom, como boa parte das nossas decisões, elas geram efeitos sobre gastos que vão estar relacionados aos volumes de produção e vendas, então boa parte das nossas decisões rotineiras afetam gastos variáveis e não afetam gastos fixos. Nesse contexto, essa preocupação com o processo de tomada de decisão e o seu efeito mais constante, mais presente em relação aí aos gastos variáveis, vai acabar fazendo com que nós tenhamos métricas específicas até para entender esse comportamento, o exemplo da margem de contribuição, que será discutida mais adiante. O que é a margem de contribuição? É aquilo que nós tentamos ver, por exemplo, quando tomamos uma decisão de vender e a partir dessa decisão geramos receitas, mas vamos exercer impacto sobre gastos variáveis e aquilo que sobra então da decisão seria a margem de contribuição. Essa margem de contribuição é métrica fundamental para compreender o uso gerencial das informações dos custos e vai ser discutida por nós em diferentes outras conversas. Se vamos então entender a classificação, em exemplos didáticos, então classifique o gasto. Consumo de matéria-prima em indústria. Sob o ponto de vista da visão custo-despesa, se consumo produtivo, custo. Mas, entendendo a classificação fixo-variável, se essa indústria produzir mais, maior será o consumo de matéria-prima. Logo, será um gasto variável. Próximo, seguro da planta industrial. Sob a ótica custo ou despesa, se é consumo industrial, custo, mas sob a ótica fixo-variável, se a produção nessa fábrica oscilar, não necessariamente o seguro oscilará também. Logo, como não tem uma relação direta com o volume produzido e vendido, eu entendo que é um gasto fixo. Próximo, comissões sobre vendas. Sob o ponto de vista custo ou despesa, a comissão sobre vendas é um gasto de natureza comercial. Logo, se é um gasto comercial incorrido no tempo, então podemos entender que é uma despesa. Mas, com o objetivo de incentivar com que o vendedor trabalhe com mais afinco, de um modo geral, eu estabeleço essa comissão em função do volume de vendas. Daí, se ela oscila conforme o volume de vendas, é um gasto variável. Próximo, salários administrativos. Se é um gasto incorrido de natureza administrativa, é uma despesa. Mas se esse gasto não guardar relação com o volume de produção e vendas, é um gasto entendido como fixo. Próximo, frete de insumo produtivo. Como é insumo para a produção, custo. Se produzir mais, maior será o transporte de insumos, maiores serão os valores com fretes, logo é um gasto variável. Próximo, fretes de entregas. Como é de entrega, não está associado à produção, e sim à venda. Logo, o gasto incorrido no tempo de natureza comercial é uma despesa. Se eu vender mais, maiores serão os valores de fretes de entrega, logo, é um gasto variável. Agora, considere a situação da conta de telefone da indústria. Ora, já que essa conta apresenta um valor diferente todos os meses, é um gasto de que tipo? Bom, se o valor é diferente, com toda certeza eu posso dizer que é um gasto inconstante, já que não é constante, o valor está oscilando ao longo do tempo. Mas, para poder classificar em fixo ou variável, eu tenho que olhar se essa oscilação está de acordo com os volumes de produção e vendas.
Então, se o valor é diferente, mas se essa oscilação não guarda a relação com os volumes de produção e vendas, com toda certeza, imaginando que ela seja de uso administrativo, logo é uma despesa, mas se não oscila conforme produção e vendas, seria um gasto fixo, uma despesa fixa. Por quê? Porque, de um modo geral, eu preciso entender a definição que diz que o gasto fixo é aquele que não oscila conforme os volumes de produção e vendas. Na classificação volumétrica, então, seria justamente que entender a força da palavra conforme, quer dizer, não oscila conforme produção e vendas, então, fixo. A classificação seria diferente se o contexto do custeio também fosse diferente. Então vamos imaginar que eu estivesse analisando a conta de telefone, não em uma indústria, mas uma empresa de telemarketing. Especificamente uma empresa de telemarketing ativo, aquela que liga para os seus clientes para poder então divulgar produtos ou serviços. Então nessa empresa de telemarketing ativo, o gasto com o telefone está sendo consumido na prestação do serviço, logo é um custo. E se eu vender mais serviços, maior será o consumo com o telefone, logo é um gasto variável, porque estaria oscilando conforme o volume de vendas. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que era entender essa classificação volumétrica dos gastos e saber aplicar a classificação volumétrica dos gastos. Naturalmente, a conversa que aqui tivemos, ela é completada por uma série de outras conversas também disponíveis aí no nosso canal. Bons estudos!